Bom dia a todos. Registramos e agradecemos a presença de todos vocês. Em nome do curso de Licenciatura em Filosofia, modalidade à distância, da Universidade Federal de São João del Rei, iniciamos neste momento a aula presencial do 8º e 2º períodos do curso. Composição da mesa. Convidamos a coordenadora adjunta da Universidade Aberta do Brasil, NEAD UFSJ, professora Shirley Down. O coordenador do curso de Licenciatura em Filosofia, modalidade à distância, professor Paulo Roberto Andrade de Almeida. O coordenador de tutoria do curso de Licenciatura em Filosofia, modalidade à distância, professor José Maurício de Carvalho. Então, vamos passar a palavra aos integrantes da mesa. Para nós sempre é um prazer recebermos aqui esses palestrantes que também se dispõem a vir de suas cidades, de seus locais, largarem suas famílias, para estarem conosco, geralmente, nesses sábados aqui pela manhã. E quero enfatizar, mais uma vez, a importância dessas aulas, que será frisada sempre na fala de todos o que nesse momento compõe a mesa, devido à seriedade desse trabalho e à importância para a formação dos nossos alunos. Né? No curso presencial, nós temos essa mesma prática e nós temos um imenso respeito dos alunos por essa programação. Não sei o que está acontecendo com os nossos alunos dos cursos à distância, pelo menos das nossas turmas. Isso eu vejo com a tremenda preocupação, porque levar a sério o que é sério é, no mínimo, uma postura ética importante diante do respeito e do trabalho que a gente tem que ter com o outro. Não é? Então, agradeço a vocês que estão presentes e lamento imensamente os ausentes. Né? Agora, vamos computar o que, de fato, nos eleva o espírito nessa manhã, que é a presença de cada um de vocês. Então, deixemos as ausências, né? Que os mortos enterrem seus mortos, não é assim? Então, que a gente viva aqui nessa palestra hoje com a Mônica Ayub, que eu tenho certeza que vai ser mais uma a compor esse escopo filosófico que a gente tanto precisa nesse contato presencial. Então, em nome da Elisa, coordenadora do NEAD, coordenadora OAB, né? Eu, como coordenadora, OAB adjunta aqui representando a instituição. Quero dar a vocês boas-vindas e agradecer imensamente. Vocês não vão se arrepender de ter vindo. Muito obrigada. Bem, então, bom dia a todos. Nós vamos, naturalmente, fazer a nossa atividade conforme a programação. É preciso que se entenda que essas horas elas são planejadas dentro do curso e devem ser certificadas pela coordenação. Quer dizer, quem não está participando depois terá que arranjar essas 200 horas, só Deus sabe como, mas, enfim, caberá aos coordenadores de polo, sobretudo, se responsabilizarem por isso. Eu quero deixar muito claro para os nossos alunos aqui presentes que essas atividades são atividades obrigatórias, elas não são eletivas. E quando a prefeitura de uma cidade aceita ser um polo, ela não pode depois simplesmente dizer, seria mais ou menos a mesma coisa que amanhã o governo federal falasse assim, os professores da Universidade Federal, mas nós estamos em crise, não vamos pagar vocês, não, vocês ficam aí. Né? Ou a mesma coisa em relação a qualquer coisa, não é assim. Há um acordo, há um compromisso de apoiar as atividades do polo e, entre elas, a vinda a essas atividades.
não é? Agora, a outra questão importante que a gente gostaria, para a gente não perder e não sair do foco, é dar as boas-vindas à professora Mônica Ayub, que vai nos falar um pouco sobre a filosofia da mente. É um assunto que não está normalmente contemplado na nossa plataforma de didática, não é? Quer dizer, vocês não vão encontrar provavelmente esses assuntos de forma sistemática e organizada dessa maneira, de maneira que, em termos de formação de vocês e de oportunidade, é uma oportunidade para ouvir, né, uma professora de um tema interessante que está na contemporaneidade, que tem ganhado projeção e que, de alguma forma, envolve os nossos presentes da área. Então, bem-vindo vocês, bem-vindo, agradecemos à professora Mônica a sua disponibilidade de fazer essa palestra nessa parte da manhã, né, e vamos dar sequência à atividade. Convidamos aos professores para que se dirijam aos seus lugares. A professora Mônica Ayub da Costa possui graduação em licenciatura em Filosofia pela Universidade Católica de Santos, graduação em bacharelado em Música pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, pós-graduação em Educação Brasileira pela Unisantos, especialização em Filosofia Clínica pelo Instituto Pachter, mestrado em Filosofia pela Universidade Federal de São Carlos, doutorado em Filosofia pela PUC São Paulo. Atualmente é professora titular do curso de formação em Filosofia Clínica e dirige as atividades do Interseção, Instituto de Filosofia Clínica de São Paulo. É conselheira editorial da revista Filosofia, Ciência e Vida. Editora, atuando na editora Filoxar. Tem experiência na área de filosofia, com ênfase em filosofia clínica, atuando principalmente nos seguintes temas: filosofia, filosofia da mente, filosofia clínica, lógica, teoria do conhecimento, filosofia da linguagem, saúde e bioética. É com muito prazer que a convidamos para ministrar sua palestra intitulada Peirce e a Neurociência do Século XXI, reflexões sobre filosofia e medicina. Bom dia. Em primeiro lugar, agradecer o convite, né, e é uma honra estar aqui com vocês. E eu vou falar um pouco para vocês sobre a minha pesquisa, sobre o que venho trabalhando nos últimos anos. Eu atuo como filósofa clínica em consultório e recebo pessoas que trazem as suas questões existenciais, e o meu trabalho é pensar junto com essas pessoas. E nisso, algumas dessas questões se referem a questões médicas, né, diagnósticos, alguns problemas relativos a transtornos. E, quando isto acontece, eu preciso de uma relação com a medicina, né? Então, isso me levou a identificar alguns pontos, a ver alguns problemas filosóficos existentes nesta área. E acabei, então, me dedicando a essa pesquisa. O primeiro problema com o qual eu me deparo e que me instiga e me leva à filosofia da mente é a questão da causação mental, né? O que é a causação mental? Os nossos pensamentos, sentimentos, sonhos, desejos podem provocar alterações no nosso organismo, assim como alterações nos nossos estados físicos podem provocar alterações nos nossos estados mentais, ou seja, nossos pensamentos, sentimentos, sonhos, desejos. Clinicamente, isto é verificável. Há inúmeros trabalhos no campo da medicina, principalmente no campo da psicossomática, que mostram isso. Mas não sabemos explicar como isto se dá, né? E é no campo da filosofia da mente que este problema, o problema da causação mental, é abordado. Então, eu começo por aí. Um caso emblemático, só para que vocês tenham uma ideia de por que isso me tocou, né? Eu estava atendendo um rapaz, portador do HIV, que
dependendo dos seus estados mentais, conforme ele ia organizando os seus pensamentos, mudando os seus sentimentos, o resultado do exame variava em positivo, negativo. Então, isso me chamou muito a atenção. Né? Como pode, né, uma alteração orgânica tão intensa? Então, fui pesquisar. E aí, em contato com essa área, há inúmeras teorias da mente. Não temos uma única teoria que responda esta e outras questões, como o problema da consciência, o problema da subjetividade, da identidade pessoal, mas inúmeras teorias. Cada qual com as suas falhas, com seus problemas. Não temos uma que, né, olha, isso aqui responde. E, dependendo da teoria, nós temos aí implicações diretas nos profissionais que atuam na área psi, sejam eles médicos, psiquiatras, psicólogos de diferentes correntes, ou mesmo o nosso trabalho na filosofia clínica. Então, um primeiro trabalho nesse sentido foi Filosofia da Mente e Psicoterapias, onde eu traço um panorama dessas teorias e vou buscar essas implicações. Né? Mas eu defendi neste trabalho o emergentismo como uma teoria, né, de que a mente emerge no processo evolutivo e que ela, né, passa a funcionar como um órgão do nosso corpo, que interage com ele. Mas eu não fiquei convencida disso. Né, e há ali algumas questões que permanecem em aberto. Continuei pesquisando a questão. E me deparei, por sugestão da professora Maria Eunice Gonzalez, da Unesp de Marília, com o trabalho de Charles Peirce, um filósofo do século XIX, que fala sobre a possibilidade de uma semiose celular. Então, fui pesquisar, por causa disso, o Peirce. E, ao entrar em contato com a teoria do Peirce, eu ampliei muito mais a questão. Né, porque Peirce foi um homem de ciência, né, um filósofo que pensou a ciência do seu tempo, pesquisou esta ciência, fez uma crítica à forma como essa ciência era conduzida e trouxe elementos, né, numa construção de uma filosofia metafísicos, cosmológicos, que dão base para que nós possamos pensar aquilo que nós podemos observar na ciência de um modo muito mais amplo. E eu comecei a pensar como Peirce poderia olhar para as questões que nós temos hoje, se ele estivesse aqui. Na época do Peirce, nós não tínhamos neurociência, né? Nós tínhamos apenas a descoberta do neurônio, né, que foi naquele período, por Ramon e Cajal. Mas, hoje, nós temos a neurociência como uma ciência que tenta responder questões até do universo. Uma ciência que utiliza o método reducionista, então vai estudar um neurônio, para vocês terem uma ideia do que é isso, o Eric Kandel, no seu livro Em Busca da Memória, onde ele conta um pouco da história dele, da história da neurociência, conta o seguinte, que ele foi namorado de uma neta do Freud, então assim muito apaixonado não só por ela, mas pela psicanálise principalmente. Ele queria descobrir onde fica no cérebro o ego, o id e o superego. E quando ele propõe isso para o orientador, né, murcha e fala para ele: então, você vai precisar começar pesquisando um neurônio de cada vez. É assim que funciona a metodologia da neurociência, né? O método é reducionista. Nós vamos estudar o neurônio, vamos estudar o cérebro, e questões assim bastante significativas deste estudo dizem respeito a um cérebro que muitas vezes é estudado fora do corpo.
Bennett Hacker, em Fundamentos Filosóficos da Neurociência, dizem o seguinte, que os neurocientistas criticam Descartes pelo dualismo mente e corpo, mas constroem um criptocartesianismo, né? Ou seja, eles assumem um dualismo novamente, só que agora cérebro-corpo, né? Como se nós tivéssemos um cérebro que funciona independente do corpo, das suas relações com o mundo, né? Das suas interações com o ambiente. Mas é essa neurociência que vai dar bases para um olhar da medicina contemporânea. A partir da descoberta do raio-x, começa todo um processo que é chamado, na medicina, de mito da transparência. O Francisco Ortega e a Rafaela Zorzanelli, que são pesquisadores lá do Rio de Janeiro, no livro Corpo em Evidência, descrevem esse processo, né, desse mito da transparência. Você chega hoje a um consultório médico, você apresenta as suas questões. O que esse médico habitualmente faz? Segundo os manuais de medicina, ele iria levantar os seus sintomas, então você descreve o que você sente, iria fazer um exame clínico para identificar sinais, né, do que acontece com você, e, a partir dos sinais e sintomas apresentados, ele levantaria hipóteses de possíveis síndromes para fazer um diagnóstico sindrômico. Com essas hipóteses, né, o que ele faria? Pediria, então, os exames complementares, né, exames laboratoriais, exames de neuroimagem, para retificar ou ratificar estas hipóteses. E aí ele teria, então, um diagnóstico etiológico, ou seja, a causa do problema, para poder saber o prognóstico e o tratamento, como essa doença pode se desenvolver e quais as melhores formas de tratamento. Isso é o que dizem os manuais dos cursos de medicina, e na minha pesquisa eu vou estudar os manuais para ver como os médicos fazem esse processo, vou conversar com médicos para ver como eles fazem esse processo de diagnóstico. Na prática, por falta de tempo, por uma série de questões, muitos médicos se tornam aquilo que um aluno meu que é médico, né, comentou, um médico despachante, né? Ou seja, a pessoa chega e o que você sente? Então ele já passa, ele não faz mais um exame clínico, ele não conversa com a pessoa para contextualizar, ele passa ali uma lista de exames, a pessoa vai, faz os exames, traz o resultado, às vezes ele continua não examinando a pessoa, ele olha para aquele resultado e ele já devolve uma receita, né, com um medicamento que será o tratamento, já apresentando um prognóstico. Aqui nós temos vários problemas, né? Vários problemas. E muitos daqueles problemas que eu falei para vocês, que aparecem no consultório, estão relacionados a diagnósticos. Uma pessoa que recebe um diagnóstico, seja ele do que for, pode ter implicações muito fortes na sua existência. Então, eu recebo pessoas no consultório que chegam lá, olha, eu sou um cardiopata, eu sou um esquizofrênico. A pessoa se define pelo diagnóstico. E, ao se definir pelo diagnóstico, começa a limitar a sua vida ou a conduzir a sua vida a partir destes elementos. Então, as implicações elas vão para além do tratamento. Na medida em que eu vou olhar para os manuais de medicina, eu me deparo lá também, principalmente a psicopatologia, com um ponto muito interessante. Para fazer os diagnósticos, os médicos estudam semiologia. Semiologia que vem da semiótica de Peirce, segundo boa parte dos manuais. Olha, que coisa interessante, né? Então, vamos, mais um motivo para estudarmos mais detalhadamente o pensamento de Peirce. E, quando eu vejo a descrição lá, teoricamente, ok,
né, você tem um ponto, mas é um recorte da semiótica, um recorte fora de todo esse escopo filosófico e de toda a arquitetura do pensamento de Peirce. Pega só aquele recorte da semiótica, esquece todo o resto. E essa semiótica passa a ser interpretada de um modo diferente. Então, aqui a gente tem uma confusão conceitual neste campo, né, no campo médico, que traz implicações diretas no fazer do médico. Né? E é um pouco essa questão que eu vou abordar nessa pesquisa. Né? De um lado, os diagnósticos, e o que eu proponho é uma revisão do conceito de semiose em clínica médica, e, num segundo momento, uma espécie de uma filosofia da neurociência. Por quê? A neurociência, no século XX, na segunda metade do século XX, ela se desenvolve, ela surge ali em torno da década de 60, 70, mas ela se desenvolve a partir da década de 90, que é a chamada década do cérebro. Por que década do cérebro? Vejam como essas coisas estão todas interligadas. A década de 90 foi declarada pelo governo Bush como a década do cérebro. Grandes investimentos nas pesquisas sobre o cérebro, porque o governo norte-americano identificou um grande número de licenças por causa de transtornos mentais. Então, a ideia era conseguir formas de resolver mais rapidamente esse problema, uma vez que as terapêuticas levam muito tempo, então uma pesquisa com medicamentos. Que, de um lado, parece uma coisa muito interessante se a gente deixar de lado um fator que é o fato de Bush ter sido financiado pela indústria farmacêutica. Né? Então, aqui a gente tem uma questão política e econômica também a observar. Mas, obviamente, isso trouxe um grande avanço para a neurociência, o que é uma coisa muito boa, porque temos aí exames capazes de localizar um tumor que pode ser retirado, temos instrumentos para conhecer vários elementos do nosso funcionamento orgânico. Então, isso é maravilhoso. Só que demos saltos muito grandes e tentamos resolver quase todos os problemas, inclusive os problemas do universo, a partir do estudo da neurociência. Então, a neurociência hoje é popularizada como a solução para todos os problemas. Então, geramos aí uma série de neuromitos. Né? Então, a neuroeducação, neuroética, neuroeconomia, neuropolítica. Será que nós vamos conseguir resolver os problemas da educação, da política, da economia, estudando o neurônio? Ou será que é uma questão de outra natureza? Então, este salto ainda torna essa pesquisa um pouco mais interessante. Por quê? A nossa tendência é ir para esse campo e explicar estas questões do nosso cotidiano com o cérebro, o estudo do cérebro, e, consequentemente, numa visão materialista, resolver o problema com medicamentos. Então, se temos problemas educacionais, mandamos as nossas crianças para o consultório médico e essas crianças terão seus cérebros modelados por medicamentos ou melhorados, o conceito de melhoramento. Então, pessoas, por exemplo, que não têm problemas, não têm transtornos, mas optam por tomar medicamentos para melhorar o seu funcionamento cognitivo. Então, são questões éticas que surgem daí, que são questões assim, né, com implicações no nosso cotidiano, e implicações muito fortes. Stephen Rose, no livro O Cérebro no Século XXI, retrata o caso do metilfenidato, né, que é a Ritalina, e os diagnósticos de transtornos de déficit de atenção e hiperatividade. Então, ele conta que na década de 90, nos Estados Unidos, o laboratório que produziu o metilfenidato
queria ampliar o seu mercado consumidor. E, para isso, ofereceu para as escolas um projeto no qual a escola ganharia verbas de acordo com o número de diagnósticos de transtornos de déficit de atenção e hiperatividade. Consequentemente, inúmeras crianças foram identificadas com o transtorno e a pesquisa se deu. E o que foi observado depois de um tempo? Num primeiro momento, maravilhoso. Imaginem aquelas crianças que estão lá na sala de aula, colocando a sala abaixo, tomam um medicamento, elas passam a ficar quietinhas, comportadinhas, né, fazendo as atividades. Final de semana em casa, ao invés de fazer aquela bagunça, elas pegam um livro para estudar. Nossa, pais e professores ficaram muito felizes. Porém, depois de um período, essas crianças começaram a apresentar problemas de memória e depressão. Mas depressão num nível tal que casos de tentativas de suicídio estavam presentes. E aí o Steven Rose faz uma crítica, né? Ele, que é um neurocientista e que defende, né, esse caminho, revê o seu pensamento e diz, bem, se nós quisermos resolver os problemas educacionais com medicação, uma sociedade educada pelo metilfenidato, muito provavelmente, será uma sociedade de pessoas com Alzheimer e depressão. Então, que sociedade estamos construindo? É o que passa, né, à beira dessa pesquisa. Depois de toda essa introdução, né, só para contextualizar, por que eu estou falando tudo isso? Né? Por que as pessoas... o que isso tem a ver com filosofia? Né? Então, as questões estão aí. E depois uma outra pergunta. Por que um filósofo do século XIX para estudar uma ciência do século XXI, que nem existia no tempo dele? Né? Na minha intenção, não é dizer o que Peirce disse, mas muito pretensiosamente fazer o que ele fez. Ou seja, uma crítica a esta ciência que aí está, que é a neurociência. Mas uma crítica que valoriza os pontos positivos das descobertas, porque é muito importante, de fato, para nós ter este conhecimento do funcionamento do cérebro. Ele nos diz muita coisa, mas não podemos olhar para nós como se nós fôssemos neurônios, né? Ou como se nós fôssemos cérebros sem corpos, como se nós não precisássemos nos relacionar uns com os outros. E Peirce, então, né, é um filósofo que vai considerar a filosofia como aquilo que se pode aprender com a experiência do viver. Ele é um pragmatista, um dos fundadores do pragmatismo, e muito rapidamente ele vê o pragmatismo se voltar para um utilitarismo e diz que ele não defende o pragmatismo, mas o pragmasticismo. O que quer dizer isto? Quer dizer que a verdade é aquilo que é realizável. Aquilo que é realizável. Eu estudando, não aquilo que é útil, como muitas vezes nós entendemos quando pensamos em pragmatismo no sentido do senso comum. Ele está trabalhando com um conceito que é o que é realizável. E como saber o que é realizável, senão pesquisando a realidade na qual estamos inseridos, o mundo no qual nós habitamos, né, e uma série de elementos presentes neste mundo. Então, para conhecer esta experiência do viver, ele vai fazer toda uma classificação das ciências, e dentro dessa classificação ele vai nos apresentar uma filosofia que vai trabalhar com categorias. E ele propõe 3 categorias: primeira idade, segunda idade e terceira idade. Essas 3 categorias são categorias para conhecer o mundo. Né, são formas de conhecer. E se trata de conhecer uma realidade que é única.
Então, essas categorias, por mais que elas tenham características próprias, elas não estão isoladas e elas não existem individualmente. Elas estão interrelacionadas e uma está dentro da outra. Tá? Então, primeira idade diz respeito a tudo aquilo que é possível, todas as possibilidades existentes. A segunda idade diz respeito ao real. Quando uma possibilidade se torna real, né, ela se atualiza, ela se efetiva, então eu tenho a segunda idade. Este real é aquilo que objeta, né, ou seja, aquilo que se coloca como objeção a todas as outras possibilidades que não se realizaram. E a terceira idade é a mediação entre possibilidades e novas possibilidades e o real. Ok, isso? Tudo bem? Isso é fundamental para nós entendermos todo o resto. A partir dessas 3 categorias, ele vai construir toda uma arquitetura sempre em tríades. Tá? Nestas tríades, ele vai apresentar as ciências normativas, como uma das formas. Então, o que são as ciências normativas? Estética, ética e lógica. A estética vai tratar dos elementos da primeira categoria, tá? Da primeira idade, e vai nos apresentar o admirável. O admirável aqui é um conceito fundamental, porque o Peirce acredita que toda a natureza tem um fim, uma teleologia, que nós nos dirigimos para algo, mas não para algo previamente determinado, né? E sim para aquilo que é este conceito de admirável. A Beverly Kent, que é uma comentadora do Peirce, diz que o admirável é aquilo que cada um de nós pode fazer para tornar o mundo melhor. Qual é a nossa contribuição para tornar o mundo melhor para todos? Esse é o conceito de admirável, né? Então, é isso que se busca como fim último da existência, tornar o mundo melhor. A ética diz respeito às nossas ações, e ações que vão levar à construção deste mundo melhor. E, por fim, a lógica ou semiótica, né, que é exatamente a mediação entre isto que temos, né, e como nós vamos significar isto que temos, né, para que nós possamos, primeiro, saber o que é este admirável e depois agir segundo a construção deste admirável. Então, tudo interligado. Quando, nos manuais de medicina, nós encontramos semiótica de Peirce, nós encontramos só esse recortezinho, sem todo o resto. Além das ciências normativas, nós temos a metafísica. A metafísica de Peirce, ele propõe uma relação direta com a cosmologia, existe o acaso, então, a constatação da existência do acaso nos traz um grau de indeterminação, porque, por mais que nós tenhamos uma série de elementos aí que se repetem, padrões na natureza, o acaso vem, age e transforma. E nós precisamos nos atualizar diante da ação do acaso. Nós temos o princípio da continuidade, um segundo princípio, e esse princípio é uma tendência à aquisição de hábitos que há em toda a natureza. Então, esses hábitos vão sendo adquiridos e nós vamos tendendo a repetir estes hábitos. E ele não está falando só do ser humano, ele está falando de todos os seres da natureza. Então, entre a relação entre acaso e continuidade, que seria a existência, desta relação surgem as leis da natureza. Então, para ele, as próprias leis da natureza não são determinísticas. Elas podem ser modificadas pela ação do acaso. Mas elas existem, porque elas dizem respeito a estes hábitos adquiridos.
Pensando neste campo maior, quando se trata de conhecimento, ele vai defender o falibilismo. Ou seja, nós precisamos sempre atualizar os nossos conhecimentos, porque aquilo que era um hábito pode, pela ação do acaso, deixar de ser. Defende também que o que é natural é a variedade, não o padrão. Que o padrão é algo que nós identificamos na natureza, porque ele aparece como um destaque. A variedade é como se fosse a música que nunca é ouvida, porque sempre é ouvida. Então, uma música da natureza que está aí, que nós estamos ouvindo o tempo inteiro, mas não prestamos atenção nela porque ela está ali, como um fundo. E quando algo se destaca, é isto aqui, né? Este é o padrão. Não, né? A variação é exatamente o que há de, em maior quantidade, é o padrão da natureza. Paralelamente a isso, ele vai mostrar, então, a necessidade de nós sempre nos atualizarmos, sempre estarmos em diálogo com este real, com esta variação. Um diálogo constante entre todos os seres. Quando eu fui estudar a causação mental, eu estudei mais especificamente o emergentismo do Mário Bunge, que é um materialista estrito, um materialista radical. E dali eu dei um salto, talvez, muito provavelmente, seguindo as orientações do professor Bento Prado Júnior, que foi meu professor na UFSCar, e que dizia para nós, quando vocês se apaixonarem por uma teoria, estudem o contrário dela. Né? E aí eu fui estudar o Peirce, que é um mentalista. Monista mentalista. Então, enquanto o Mário Bunge vai dizer, e vários materialistas vão dizer que tudo é matéria, o Peirce vai dizer tudo é mente. Parece uma tese estranha, né? Como assim tudo é mente? Ele está pensando em mente como todas as possibilidades, como essa ideia da primeira idade. E quando uma das possibilidades se materializa, e isso vai depender do grau que se tem ali naquela matéria, quando ela se... naquela energia que é a mente, quando ela se materializa, ela se torna matéria. Então, todos os seres estariam conectados por este elemento primeiro, né, que seria, então, gerador de todas as coisas, que seria a mente. Mas, por favor, prestem atenção, quando ele está falando em mente, ele não está falando em mente humana. Ele diz que não somos nós quem pensamos, é o pensamento que está em nós. Né? Ou seja, é algo muito maior da natureza, e para que vocês não confundam também com elementos místicos, ele está falando de moléculas, ele está falando, né, de células, ele está falando de elementos presentes na natureza. E somos constituídos por esses elementos. Então, é disso que ele está falando. E quando ele diz que tudo é mente, ele também diz que tudo é signo, tudo pode ser significado. Se tudo é signo, todos os elementos da natureza também nos dizem algo. É que nem sempre nós temos repertório suficiente para compreender isto que nos é dito. Então, quanto maior o nosso repertório, ou seja, quanto mais conhecimento nós tivermos, mais elementos nós teremos para compreender estes sinais, né, que a natureza nos dá, ou que nós também criamos e transmitimos a outros. Porque nós somos, para Peirce, ele é anti-antropocentrista. Para ele, nós não somos o centro do universo. Nós somos mais um ser que coabita, né, que coexiste com outros seres, né, com vários outros seres existentes no planeta. Então, retirando a tese do antropocentrismo, nós precisamos interagir
aí com os demais seres. Para significar, a chave de interpretação, e aí ele vai trazer aquelas, né, aquilo que vem para nós nas discussões aí da semiótica. Geralmente a gente vê lá o objeto, né, e o signo relacionado ao objeto, e ele coloca uma tríade também, que é o interpretante. O que é o interpretante? É uma chave de leitura que nos é dada por uma rede de signos. Um signo não pode ser significado isoladamente. Ele precisa ser significado dentro de uma rede de signos. Então, voltando ao consultório médico, o sujeito chega lá, né, e ele traz um sintoma. Né? Eu sinto uma dor. Né? Tá, como que este médico vai significar este sintoma? Se ele significar o sintoma isoladamente, uma dor em tal região significa isto, muito provavelmente as chances de acerto estarão minimizadas. Obrigada. Mas se ele significar isso dentro de uma rede de signos, ou seja, observar vários elementos daquilo que se passa com a pessoa, as chances dele se aproximar do que, de fato, né, aquela dor significa, ou aquela queixa significa, aumentam. Então, aqui nós temos uma primeira contribuição. Se nós fizéssemos nos consultórios médicos, e eu falo nós porque isso depende de um lado do médico e de outro lado depende do paciente também, que assume essa responsabilidade e conta as histórias e fala, né, o que se passa. Se nós olhássemos para algo mais amplo, talvez nós pudéssemos evitar uma série de erros de diagnóstico, uma série de sofrimento, né, que temos quando não descobrimos o que se passa conosco. E Peirce era um sujeito assim tão apropriado daquilo que pensava que contam alguns biógrafos que ele ia ao médico já com o diagnóstico e com o tratamento. E, certa vez, o médico perguntou a ele, então, o que você vem fazer aqui? Ele, eu preciso da receita. Né? Então, porque essa coisa de se apropriar de um conhecimento, de se identificar o que se passa para conduzir as ações da sua própria existência. E isso não se aplica somente às questões médicas, né? Se aplica a muitas outras coisas, na medida em que, quanto mais conhecimentos nós tivermos sobre aquilo que estamos vivendo, aquilo que estamos fazendo, mais elementos temos para que as nossas decisões nos levem para o admirável, né? Ou seja, para tornar as coisas melhores para nós e para os outros. Então, é nesse caminho que o Peirce segue. Depois, além disso, nós temos a questão dos exames. Né? Os exames, eles nos trazem vários elementos importantes. Né? Nós conseguimos identificar algumas coisas que, só pela descrição do cotidiano, do que se passa conosco, não é possível saber. Né? E, nesse caso, como são feitos os exames? E aí nós vamos encontrar uma série de pensadores que vão se debruçar sobre isso, pesquisadores que vão descrever esses exames. Então, se nós pegarmos, por exemplo, os estudos de Canguilhem, o normal e o patológico, né, o que o Canguilhem nos diz? Que o patológico não é definido a partir do normal. Porque o que é o normal? É uma pesquisa estatística. E é assim que são feitos os exames. Né? Uma determinada população é pesquisada, né, que é mensurado o que seria o normal, a média, né, e por um cálculo estatístico se traça lá a curva de Gauss, o que está dentro dos limites do aceitável é considerado normal. O que sai desses limites do aceitável já, né, está fora do normal. E o Canguilhem nos diz, não é possível, então, traçar o patológico a partir do normal.
é preciso traçar o patológico em oposição ao habitual. Então, para que nós possamos identificar um determinado resultado de um exame de uma pessoa, identificar um problema ali, é preciso saber qual é o seu habitual. E nem sempre temos isso. Às vezes temos só aquele recorte daquele momento. Então, qual é o habitual da pessoa? E como ela está agora, que ela identificou este problema, que ela tem algo que a incomoda, que ela tem uma queixa, que é o primeiro passo para um diagnóstico. O professor Lauro da Silveira, da Unesp, de Marília, que é um grande estudioso do Peirce, ele tem um texto sobre a diagnose médica, onde ele coloca que o primeiro passo para um diagnóstico é a própria pessoa perceber o incômodo, porque às vezes a gente não percebe. Então, perceber o incômodo e procurar. Esse já é um primeiro passo. E, ao fazer isso, nós vamos levantando uma série de hipóteses. Imaginem vocês quando vocês sentem algum tipo de mal-estar. Muito provavelmente vocês levantam uma série de hipóteses. O que será que está acontecendo comigo? Será que foi isso? Será que foi aquilo? Depois de procurar todas essas hipóteses, de tentar resolver algumas coisas, será que é uma alergia a tal coisa? Deixa eu tirar essa coisa aqui da minha alimentação. A gente vai fazendo as coisas assim, até sentir necessidade de um outro tipo de ajuda. Então, aí nós temos formas de raciocínio que, segundo o Peirce, dentro da lógica, dentro da semiótica, nós temos as formas do argumento: dedução, indução e abdução. A dedução nos dá elementos, assim, de conclusões que, de alguma maneira, são óbvias, mas que precisam ser observadas. A indução nos permite esses elementos relativos à novidade, e a abdução nos permite a criação de possibilidades. É o raciocínio abdutivo que nos permite criar novas possibilidades. Então, mas nenhuma assim como as categorias não estão indissociadas, são indissociáveis, as formas de raciocínio também são indissociáveis. Não existe abdução sem dedução ou indução, não existe indução sem abdução e dedução, elas caminham juntas. E um ponto que o Peirce destaca como um erro da ciência da época dele, e que talvez continue sendo um erro da nossa ciência, é dar uma ênfase muito grande ao método indutivo, utilizando o método indutivo como se ele funcionasse exclusivamente, sem necessidade da dedução ou da abdução. Então, olhar para isso de uma forma mais integrada. São métodos que se associam. E aí ele vai propor um raciocínio diagramático que vai de um ao outro, da primeira idade para a segunda idade, para a terceira idade. Então, teríamos aí a abdução à primeira idade, a indução à segunda idade e a dedução à terceira idade. Então, temos aí os elementos se relacionando, sempre nessas tríades. Um outro ponto é o fato de os signos, e ele faz toda uma classificação dos signos, de novo, em tríades. É uma influência pitagórica, ele fala de que são as categorias cenopitagóricas, então é uma influência pitagórica, as tríades. Quando ele classifica os signos, ele vai dizer o seguinte: um índice, por exemplo, quando nós pegamos um resultado de um exame, ele é um indicativo de alguns elementos. Ele diz: ele nada a série. Eu não tenho como, a partir daquele elemento indicativo de um resultado, chegar a uma conclusão. Ele é só um elemento que precisa ser observado dentro de uma rede de signos. Então,
Isso seria uma contribuição muito interessante também, né, para nós pensarmos nos consultórios médicos. Este exame, sem todo um quadro maior, nada significa. Eu preciso olhar para esse exame dentro de um quadro maior, mais ampliado. E, quando nós nos deparamos com determinados elementos que acabam virando tipologias, né? Então, a pessoa tem uma aparência X, Y, Z. E quando a gente vai para a psicopatologia, a coisa fica muito complicada, né? Porque aquilo que seria sinal, que é o que é observável pelo médico, passa a ser algo que diz respeito a uma interpretação. Só para vocês terem uma ideia, aparência. Então, se a pessoa está vestida de acordo com a sua idade aparente, confere com a sua idade cronológica. Ou, se a pessoa está devidamente asseada, cuidada, né? Dependendo do contexto, o que é isto? Né? Já atendi pessoas que estavam ali completamente desalinhadas, desarrumadas, mas por uma questão circunstancial, porque a pessoa saiu de um trabalho e foi correndo para. Então tem essa relação que, se nós não contextualizarmos, nós podemos chegar a conclusões equivocadas. Mas um dos critérios fundamentais, o discurso, a lógica, né? Se vocês pegarem os manuais de psicopatologia, se aquele discurso segue, né, padrões da lógica, e é basicamente a lógica clássica, né, a lógica aristotélica. E, em alguns casos, a pessoa só não está conseguindo organizar esse discurso por elementos outros que estão afetando, né? Então, se nós não considerarmos isso, a situação pode ser lida de uma maneira, quando, na verdade, era outra. Vou dar um exemplo. Eu atendi uma senhora que recebeu um diagnóstico de bipolaridade, ela estava tomando medicação, e ela, né, com tratamento já há alguns meses, e ela não conseguia resolver a sua questão. Ela continuava se sentindo deprimida, ela estava no polo da depressão há muito tempo. Essa pessoa me contando a sua historicidade, a sua história de vida, na filosofia clínica a gente trabalha com isso, né? Pega a questão, contextualiza essa questão dentro de um campo maior. Ela me contou que desde muito cedo, desde criança, ela resolvia os seus problemas fazendo arte. Arte mesmo, ela fazia uma obra de arte, mas era arte nos dois sentidos, porque era uma obra de arte que era um apronto para o outro. Então, se você fizesse alguma coisa para ela, ela faria uma obra de arte e daria de presente para você, como resposta, né? Mas uma obra provocativa, né? Que geraria para você um impacto para você pensar no que você fez para ela. Então, essa era a forma dela resolver, que na filosofia clínica nós chamamos de submodo esteticidade seletiva, junto com expressividade, né? A forma dela. Né? E aconteceu algo terrível com ela, com uma pessoa, na história dela, naquele momento, um pouquinho antes daquilo, e ela fez uma obra gigantesca, assim, uma coisa, e apresentou para a pessoa como ela sempre fez. E, em seguida, ela entrou num processo depressivo, coisa que não era o padrão da historicidade dela. E uma depressão que não passava. E ela descrevia assim para mim: eu tenho vontade de fazer as coisas, eu tenho vontade de ir para o meu ateliê, de fazer a minha arte, mas eu não consigo, é como se eu não tivesse forças para sair da cama. A minha sugestão foi que ela procurasse um clínico e fizesse um check-up. E foi diagnosticado hipotireoidismo, que nada tinha a ver com bipolaridade. Na história dela, o padrão dela era simplesmente um padrão de eu estou aqui, né? Me aprontaram alguma coisa, eu respondo dessa maneira, e ao responder dessa maneira, eu resolvo a questão. Ela não entrava no processo depressivo. E, de repente, ela entra no processo, só que o médico não tinha como identificar isso, porque ele não tinha aquele padrão. E aí ele observou o que seriam sintomas daquela síndrome
identificou a síndrome e prescreveu a medicação, só que a medicação não estava funcionando. Na medida em que isso foi identificado, ela passou a tratar o hipotireoidismo, acabou o problema. Né? Era uma questão de outra natureza. Então, só para exemplificar como um determinado sinal ou um determinado sintoma, se lido dentro de um contexto mais amplo, com outros dados, pode mudar um diagnóstico. Então, a minha proposta é que nós olhemos um pouquinho mais para a filosofia do Peirce, mas mais do que isso, para que nós coloquemos a filosofia em conversação com áreas como a medicina, para nós pensarmos naquilo que nós estamos fazendo na nossa prática, né? Principalmente a nossa prática, no caso da medicina, nos consultórios. Há uma discussão muito forte hoje, e que perpassa tudo isso que eu estou falando, de uma medicina a arte médica, que vem lá da escola hipocrática, né, e que Hipócrates propunha conhecer os hábitos, né, conhecer as características da região, as águas, os ventos, para poder identificar o que está gerando aquele desequilíbrio e tentar encontrar formas de restaurar um equilíbrio. Isso acaba se perdendo na medida em que a gente tem o desenvolvimento de uma medicina científica, com os exames complementares, e a gente acaba esquecendo que eles são complementares e começa a abandonar esse lado da arte médica e tornar a medicina clínica uma medicina científica. Ela não precisa não ser científica, ela deve ser também. Devemos fazer uso destes instrumentos, mas sem esquecer o outro lado, que é olhar para a pessoa que está ali, conhecer o seu modo de viver, conhecer os seus hábitos e poder pensar aqueles dados dentro de um contexto mais amplo. Bem, no que se refere à neurociência, né, então, se nós formos olhar os métodos, e aí eu me debrucei mais sobre Edelman, né, que é um neurocientista, ele faleceu em 2014, e ele desenvolveu toda uma pesquisa que ele chamou de darwinismo neural, né, onde o Edelman, em 72, ganhou o prêmio Nobel pela descoberta do funcionamento do sistema imunológico. E a hipótese dele é que o cérebro funciona como um sistema imunológico, né, clonando determinadas células que, no caso do sistema imunológico, aquelas células vão defender o organismo. Então, elas já estão todas ali no organismo e, diante do invasor, este invasor é lido e são selecionadas as células que podem defender os anticorpos, né, melhor o organismo, e são clonadas essas células, né, então elas conseguem restaurar o equilíbrio do organismo. E ele imaginou, então, um sistema neural que funcionasse assim também, por essa seleção, né, seria um processo de seleção natural e clonagem. Essas células, porque ele percebeu que as células que nascem migram, que ele chamava de células ciganas, né, porque elas migram para determinadas regiões, e não há um padrão do porquê elas migram para uma região ou para outra. Ele estudou o cérebro o desenvolvimento do cérebro em fetos e crianças, né, até a vida adulta, e estudou também, via inteligência artificial, ele construiu protótipos para testar as suas teorias. Ele deu o nome de Darwin a muitos destes protótipos, né, que tentam simular, né, determinados elementos dos sentidos. Então, ele foi um neurocientista que pensou essa interação, né, com o ambiente. Ao fazer isto, ele parte de alguns princípios aí que estão presentes no Peirce. Ele vai observar que a variação, de fato, é a característica da natureza. Ele descobre e defende que dois cérebros não são iguais, né, que mesmo no caso de gêmeos univitelinos, né, estes cérebros não nascem iguais, né, os dois já são diferentes ao nascer. Ele defende que há elementos genéticos, sim, que vão formar um chamado repertório primário, e que das informações daquela célula
já vão se desenvolvendo cérebros diferentes que têm a ver com uma experiência interna, né, dentro do próprio organismo. Então, quando o bebê nasce, ele já nasce com um repertório primário. Mas um repertório primário que, a partir da experiência, vai formar um repertório secundário. O que é esse repertório secundário? Então, eu tenho lá aquelas características daquele cérebro que nasceu, e conforme essa pessoa vai tendo as experiências com o mundo, este cérebro vai ganhando outras formatações. E o conceito que está por trás disso é o conceito de plasticidade, que no desenvolvimento da criança é muito grande, mas que a gente pensava até alguns anos atrás que depois parava, e o Edelman prova que continua na vida adulta. Então, nós estamos sempre em movimento, mas há um grau de plasticidade e de não plasticidade. Nós temos uma parte que permanece e uma parte que se modifica no nosso cérebro. Este conceito de plasticidade ele é de extrema importância, né? Porque muitas vezes nós pensamos, a pessoa, nesse momento, ela não tem como mudar isto, né? É um conceito que está atrelado ao conceito de hábito, né? O hábito do Peirce. E o Peirce diz que o que há de mais plástico no universo é a mente humana. Por quê? Porque nós erramos e, ao errarmos, aprendemos e podemos mudar a nossa ação. O que há de menos plástico? Montanhas, cristais, é o que há de menos plástico. Tem uma menor possibilidade de movimentação. A mudança de hábito dá muito mais trabalho, demora muito mais. Mas, ainda assim, montanhas e cristais podem ser modificados, podem ter sua forma modificada, né? Mas não com a mesma plasticidade que há na mente humana. Então, esse também é um conceito bastante significativo. E aí eu vou pesquisar o conceito de semiose, de plasticidade, para voltar para a questão da causação mental, né? Opa, como é que, né, há essa relação? A questão da causação mental. O Peirce vai, de certa maneira, dissolver o problema. Porque se ele diz que tudo é mente, não tem por que discutir, né, como que uma coisa causa a outra. Mas ele vê ainda um princípio de causalidade, mas um princípio de causalidade que se pode dar, que pode se dar a partir, por exemplo, da palavra, né? Imaginem o seguinte, nós estamos aqui conversando, eu estou falando algumas coisas. Essas coisas que eu estou falando vão chegar para vocês. Talvez isso provoque o pensar de alguns. E, ao pensar, vocês resolvam agir. E, ao agir, vocês modifiquem um determinado hábito de vocês. E, ao modificar o hábito de vocês, vocês modifiquem o hábito de outras pessoas que convivem com vocês, modificando até uma forma, né, de conduzir a vida de um determinado grupo. Eu não tenho a pretensão que as minhas palavras vão gerar isso, mas certamente algumas palavras geram isso em nós, né? Não todas, mas algumas geram, né? Às vezes, não sei se já aconteceu com vocês, comigo já aconteceu, de repente ouvir uma fala ou ler um texto de um filósofo e dizer, uau, né, o que é isto? E isto me tocar de modo tal que eu mudei determinadas coisas na minha vida, uma forma e isso trouxe implicações para outras pessoas, para instituições, e assim vai. Então, a ideia de que é possível transformar, revolucionar o mundo, é esse o termo que o Peirce traz, tá? Revolucionar o mundo através das palavras, ou através de signos, que não precisam ser necessariamente palavras, né? Pode ser uma expressão artística, pode ser uma descoberta científica, né? Pode ser um novo dado descoberto na natureza, enfim, um novo signo que vai interagir com uma rede de signos e que vai causar, ao interagir, modificações. Tá? Então, é neste campo, né, que atua o Peirce, né, pensando aquilo que seria essa troca, né, e com essa troca a possibilidade de modificação, de revolucionar o mundo, a natureza. Por quê? Apesar de termos
um princípio, que é o princípio da continuidade, e repetirmos. E quando lemos o mundo, a natureza, às vezes temos a impressão de que tudo está dado, tudo está determinado. Ele nos mostra que não, né? Parece ser assim, mas não necessariamente é assim. Então, eu tenho, de um lado, a ação do acaso, que independe de mim, e que, às vezes, se coloca como uma objeção à minha vontade, mas eu também tenho a possibilidade de uma ação. Lembrando do anti-antropocentrismo, não temos todo esse poder, né? Então, a minha ação não é porque eu decidi que eu vou revolucionar o mundo, que eu vou revolucionar o mundo, não é isso. Mas a minha forma de agir, de me posicionar no mundo, pode provocar movimentações que não tem tanto controle assim. Mas é importantíssimo que esta forma, para o Peirce, se dirija para este admirável, né? Ou seja, que nós não percamos o fim, o para onde nós estamos nos dirigindo, porque senão as nossas ações podem levar a determinados caminhos que, ao invés de tornar o mundo melhor, vão trazer muito mais problemas para nós, né? Eu paro por aqui, para que nós possamos conversar um pouco mais sobre o assunto. Muito obrigada.